Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer o passo a passo de como criar um sermão poderoso. Só que antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos ver como criar um sermão poderoso na prática? Então, meus irmãos, aqui se encontra o sermão que eu criei. Nós vamos ver o passo a passo como que cria o sermão. Eu vou ministrar aqui no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11. E o tema é experiências em meio ao fracasso. Aqui eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Tradução ACF, pelo qual eu ministro. Estou ministrando a tradução ACF. E aqui eu separei o texto aqui de Lucas, capítulo 5. No caso foi o chamado de Pedro, nos primeiros discípulos aqui. Então, eu quero analisar aqui com os irmãos, passo a passo, como eu faço a minha mensagem, né? E você pode também pegar algum insight dela, né? Copiar aí, que vai ser bem proveitoso, tá bom? Então, deixa eu tirar a Bíblia de lado. Vamos ver aqui, analisar aqui. Então, meus irmãos, o que acontece? Eu dei um tema, a minha mensagem, experiências em meio ao fracasso, Lucas 5 ao 11. A introdução, eu coloquei na introdução que o ministério de Jesus ele foi acompanhado de grandes milagres, né? Maravilha, onde Jesus foi e ainda continua sendo aquele que nos surpreende. Tem essa pregação na live que eu fiz, tá bom? Você pode estar acompanhando. E eu coloquei também que as surpresas que Jesus proporciona para nós, ela na maioria das vezes, ela vai chegar em momentos de fracasso. Não tem aqueles momentos em que nós praticamente não esperamos ou achamos que nada mais vai acontecer. Então é nesse momento que Jesus reserva algo para a nossa vida. Aí eu coloquei também que as surpresas que Jesus tem para nós, ela tem poder de chocar ou de impressionar não só quem está recebendo, como também quem está assistindo o Senhor operar maravilha, né? Que o milagre é algo sobrenatural, ele surpreende todos nós. Aí eu coloquei uma prova disso, pegando o relato de Lázaro, em que Jesus ressuscita Lázaro ali em Betânia, né? Conforme está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu João capítulo 11. Então, como é que ele surpreende? Colocando quem estava caído ou morto de pé, e ao ponto do milagre ser tão grande que muitas pessoas começaram a crer no Filho de Deus. Então isso é interessante. Aí o que eu vou aplicar para a igreja, eu sempre destaco na forma azul para me ter ciência que é a minha aplicação. O que Deus manda dizer para a igreja que me ouve nesta noite é que Deus vai te surpreender. Então, para que as pessoas pudessem se preparar para receber uma novidade de vida, que o que Deus iria fazer na história das pessoas não era para exaltar as pessoas, não era para elevar o seu ego, mas será para que através do testemunho muitas pessoas possam depositar a fé no Filho de Deus, assim como aconteceu em Lázaro, pois que Jesus ainda é aquele que surpreende. Então ficou muito boa essa mensagem. Aí eu dividi em partes, a parte 1. Eu vou dizer que perceba que Jesus agora estando às margens do mar da Galileia, o Genezaré, ele avista 2 barcos, onde os pescadores haviam desembarcado e agora está lavando as suas redes. Eu estava lendo um comentário bíblico que existia aproximadamente 4.000 barcos artesanais, né, no mar da Galileia. Jesus escolheu o de Pedro. Olha o fato interessante que eu descobri na Bíblia, lendo a palavra de Deus, que quando Jesus entra no barco de Simão Pedro e seus companheiros de jornada haviam trabalhado a noite toda. Só que a noite de Pedro foi noite de fracasso. E o que vai me chamar a atenção é que Jesus entra no barco de quem havia fracassado.
E por que ele entra? Porque o fracasso da noite não pode impedir o resultado do amanhecer. Se você estiver disposto a deixar Jesus entrar no seu barco. O detalhe dessa mensagem, dessa experiência, meu fracasso, é que muitos de nós hoje, devido a um momento de dificuldade, desanimamos, paramos, não abrimos mais o coração para Jesus Cristo. Então, olha a aplicação. Se você estiver disposto a permitir Jesus entrar no teu barco e assumir a direção, pode ter certeza que o amanhecer pode ser melhor do que a noite de fracasso. Anote, eu botei assim, anote ou perceba que Pedro estava lavando as redes e isso é ótimo para alguém que experimentou uma noite de fracasso. Pois mesmo vivendo aquela noite de fracasso, Pedro tinha esperança que o amanhã poderia ser diferente. Então, não desiste, porque talvez teve um momento de fracasso ainda, que o dia anterior foi complicado a tua história. Manter as redes limpas, pois a alegria pode chegar ao amanhecer. Querido, o interessante sobre a pesca é que eu fui pescador, pescava em alto mar mesmo, por aproximadamente 14 anos de idade. Agora eu não pesco mais, trabalho de motorista em terra. No caso, eu falo em terra, porque antigamente eu trabalhava em alto mar, né? Trabalho de motorista. Então, eu sei bem das experiências do alto mar, tá bom? Quando Jesus entra aqui no barco de Pedro, parte 2, e prega um sermão poderoso para uma grande multidão que estava ali, Jesus, depois de pregar para a multidão, ele vai ordenar que Pedro se afastasse da terra e fosse para o profundo para lançar suas redes. Então, se nós, repara, você vai perceber, quando Jesus entra e manda ir para o profundo, para o alto mar, é o mesmo barco do fracasso. Jesus usa o mesmo barco, as mesmas redes do fracasso, e ele usa as mesmas pessoas. Ou seja, os materiais que trouxe fracasso, Jesus agora usa. Porque quando Jesus entra em nosso barco, ele pega aquilo que um dia deu errado, pega aquilo que serviu como fracasso em nossa vida, eu uso para ser o maior palco de testemunho da nossa história. Então, interessante, querido, essa mensagem que Deus me deu, tá bom? Experiência em meio aos fracassos. Ó. Então, Jesus vai ordenar para ir para o profundo e lançar a rede. Só que Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, entendeu? E não pescador. Então, quem era pescador era Pedro. Quem tinha experiência da pesca era Pedro. E Pedro, como pescador experiente, ele sabia que o melhor período para pescar era à noite, nas águas rasas, e não durante o dia nas águas profundas. Só que agora Jesus chama Pedro para fazer tudo ao contrário do que ele já sabia. Porque eu coloquei, isso tem uma coisa que nós temos que deixar de lado para que Jesus possa operar em nossa vida, é o achismo. O interessante é que Pedro, mesmo em toda a sua experiência, ele deixou Jesus fazer tudo ao contrário do que ele achava que era certo. Não é assim com o Evangelho. O Evangelho é nós renunciar àquilo que nós achamos que era certo para obedecer a palavra de Jesus Cristo. O Evangelho é renúncia. E Jesus estava querendo que Pedro renunciasse às suas opiniões, os seus achismos, para obedecer a tua palavra. Então, está na hora de deixarmos o achismo de lado e começar a obedecer a voz de Deus para que possamos colher o fruto da obediência e que não prevaleça a nossa vontade, mas a vontade do Senhor em nossa vida. Olha só, Pedro esquece tudo que você sabe, sai do raso, sai da noite e vai para o profundo, para o dia. E cá para nós, agora que eu vou ser sincero, arrastar rede em beira de mar, ser sincero no que no vídeo, tá bom? Que eu não estava sendo sincero na pregação. Como fala cá para nós, é para cativar a atenção. Arrastar a rede em beira de praia é melhor, é mais fácil, porque arrastar a rede em beira de praia nós não corremos quase nenhum perigo. Porém, a pescaria, além de trazer peixe, além de ser inferior por causa da qualidade do peixe, também está sujeita a pescar lixo, e lixo é tudo aquilo que não se aproveita. Então, por que muitas pessoas ainda continuam na mesma, talvez tendo fracasso? Porque ainda não se decidiram em sair do raso para ir para o profundo. Então, o fato, olha só que interessante, o fato de Jesus estar no barco não te garante um nível de profundidade em sua caminhada se você não estiver disposto a renunciar o raso para obedecer a palavra dele e ir para o profundo. Por quê, querido? Já viu aquelas pessoas que estão dentro da igreja e acham que porque está dentro da igreja é tudo? Eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso buscar. O nível de intimidade nunca cresce ou ela nunca se aprofunda em um relacionamento com Cristo. Por causa disso aqui, acha que Jesus estando no barco já é o suficiente, que ela vai crescer. Aquelas pessoas que, eu não preciso estudar porque Deus me revela que Ele é na minha vida. Não é bem assim, tá bom?
Jesus diz, Pedro, lance a reino profundo, e Pedro disse, aqui eu estou parafraseando, né? Com toda a minha experiência e conhecimento, eu abro mão do que eu sei para fazer a tua vontade, sobre a tua palavra, ainda que a minha noite foi um fracasso, sobre a tua palavra. Por mim, ou seja, para Pedro, só compete a experiência da vida, mas eu estou diante de um Deus que ainda opera milagre. Se eu continuar na mesma posição, eu não vou sair do fracasso, mas se obedecer a tua palavra, eu vou viver o sobrenatural de Deus em minha vida. Sobre a tua palavra, eu estou disposto a renunciar ao raso e seguir mais para o profundo. Então, é uma pregação bem prática, bem objetiva. Então, aqui um apertozinho pessoal, né, que eu levei, para que eles possam despertar, tá bom? Então, o que eu coloquei que é o que está faltando para a nossa geração é a decisão de sair do raso e entrar em um nível de profundidade. Pode estar tudo andando errado, mas se ele liberou uma palavra, eu vou dar ouvido. Então, aqui eu vou concluir dizendo, Pedro obedeceu, sim ou não? Sim. Deu errado? Não. Se nós temos o conhecimento que é Jesus quem dá a direção e que nós podemos confiar, por que nós preferimos ignorar a palavra de Deus e continuar no mesmo lugar? Se Pedro não obedece às palavras de Jesus, ele não vivia o milagre, não pescava grandes peixes e ainda estaria se lamentando do fracasso vivido. E a pergunta é, para a igreja, foi a pergunta, né? Vai ficar se lamentando? Vai permanecer no mesmo lugar do fracasso? Ou vai dar um passo de fé para viver algo novo da parte de Deus na tua vida? Então, se Jesus deu a palavra, a decisão de ir foi de Pedro. Então, o relacionamento, o nível de profundidade, quem decide entrar é você. Se você quiser ficar na mesa, não precisa estudar a palavra, não precisa orar, apenas seja um frequentante de igreja. Mas se quiser dar um nível de profundidade, dá o passo, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou buscar e se aprofunda com Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, esse aqui é o sermão, né? Você pode estar copiando, pregando essa mensagem, a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus, tá bom? Então você pode estar aí. Espero que tenha te ajudado. Se você quiser acrescentar algo, acrescenta. Quiser tirar também, tire. E é benção pura, tá bom? Então, basicamente é isso. Que juntamente com a Bíblia Sagrada, que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.